O homem não vive somente de pão, mas vive de toda a palavra que sai da boca de Deus, e não só de pão. Amém, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Temos aqui na primeira leitura, Deus que alimenta o povo com o maná e as codornizes, pão e carne. Temos no Evangelho Jesus que alimenta o povo. Domingo passado, Jesus alimentava o povo com a multiplicação dos pães, pão e peixe. Então, pão e carne. Peixe também é carne, né? Às vezes as pessoas acham que peixe não é carne, mas é carne branca, não carne vermelha. No Antigo Testamento, Deus alimenta pão e carne. No Novo Testamento, o próprio Cristo alimenta pão e carne, mas Jesus vai além. Jesus ele vai se dar agora como alimento, não mais físico, um alimento espiritual. Eu sou o pão da vida. Olha como que Jesus se declara, o pão da vida. E aí nós, cristãos autênticos, batizados, somos chamados, olha a nossa vocação, mês de agosto, mês das vocações, somos chamados a alimentados por este Cristo, pão da vida, Eucaristia, pão palavra, palavra de Deus e pão comunidade, levar este alimento salutar para a realidade do mundo. Então é nós que devemos levar este alimento, Jesus Cristo, dado no Antigo Testamento pelo próprio Deus, no maná e nas codornizes, e no Novo Testamento, o próprio Cristo, Filho do Deus vivo, que se dá como alimento a partir de agora. Nesse mês de agosto, mês das vocações, o tema do qual nós vamos, e a Igreja do Brasil nos pede para que nós possamos refletir, Cristo nos salva e nos envia. Cristo
Ele nos salva, a função do Cristo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, salvar a cada um de nós, traz consigo a salvação, e além de nos salvar, quer que todos sejam salvos. Por quem? Pelo próprio Cristo, mas a partir de quem? De cada um de nós, do nosso sim. Por isso que nesse mês nós vamos ver que Jesus nos chama a ir para levar estas pessoas também ao conhecimento dele. Chama cada um de nós para levar, porque o próprio Cristo nos envia em missão. Hoje eu queria chamar o seminarista João Vitor. Ele é daqui da paróquia. O João Vitor é filho desta paróquia e está cursando o 3º ano de filosofia. E o João Vitor tem toda uma história vocacional, uma história de chamado, que Deus o chamou, o primeiro chamado que ele respondeu, sim, a vida. E na vida ele é chamado a ir em missão. Então eu queria que o João Vitor falasse um pouco de como aconteceu o seu chamado, como que você está vivendo hoje e respondendo todos os dias esse sim a Deus, e agora no seminário diocesano. Padre Alexandre, queridos irmãos e irmãs, o chamado a Deus, como o Padre Alexandre bem disse, ele precisa ser diário, ele precisa ser concreto, de acordo com as nossas ações e de acordo com as nossas atitudes. E como o Padre disse, o nosso primeiro sim é o sim à vida. E nós também somos chamados à santidade, aí cada qual dentro do dom de Deus dado a cada um, seja como sacerdote, como religiosos consagrados ou como leigos atuantes. O meu chamado, ele aconteceu no seio da minha família. E louvo e agradeço a Deus pelo sim de cada um, de cada familiar meu. Aqui eu gostaria de destacar, primeiro, 2 pessoas que são fundamentais na minha vocação, além de Deus, com certeza. A minha mãe e a minha avó. Elas foram testemunhas autênticas da fé e na minha vocação. Eu me recordo que bem desde criança, quando eu ainda nem entendia o que significava vocação ou o serviço de Deus, elas já testemunhavam o reino para mim, já anunciavam. Sejam com as ações concretas, me mostrando o que fazer, o que não fazer, seja também com uma vida de fé, com um testemunho, com o joelho no chão e com muita oração, como eu digo. Então agradeço muito ao sim delas, porque este sim fez com que eu despertasse o meu sim a Deus também. E desde criança eu também me recordo que eu adorava ficar bagunçando aqui na comunidade e eu falava que eu queria ser padre, né? Eu nem entendia o que significava isso, mas como disse, depois eu fui crescendo e eu fui entendendo a importância dessa missão. E eu olhava para o testemunho delas e eu falava, eu quero testemunhar o reino como elas. E esse sim, ele foi me cativando. Eu não sabia muito bem o que seria da minha vida a partir da resposta do sim. Mas eu decidi, depois com muito discernimento, com a ajuda da minha família, com a ajuda da comunidade e também com a ajuda dos sacerdotes, eu respondi o meu sim. E esse sim permaneceu. Então eu fiz os estágios vocacionais, fiquei 4 anos fazendo todo esse acompanhamento, até de fato entrar para o seminário e responder esse sim. E eu me recordo que quando eu entrei no seminário, o Padre Alexandre era o reitor, e ele, em uma roda de conversa com a gente, ele apontava para a capela. E ele falava que sempre que nós tivéssemos as dificuldades, era para nós olharmos para Jesus que estava ali dentro e buscar o refúgio nele, porque ele seria a nossa força e seria a partir dele que nós conseguiríamos perseverar. Então, e as dificuldades chegam, vocês sabem bem, vocês como família também compreendem e vivem muitas dificuldades, mas vocês também, enquanto família, respondem o sim de vocês. Então, diante das dificuldades, eu também respondi ao meu sim, e o meu sim mais uma vez se fazia presente, e aqui estou, né, depois de quase 3 anos de caminhada, ainda tenho mais alguns anos pela frente, mas com a graça de Deus, se for da vontade dele, chegarei lá, para também continuar respondendo sim, porque o sacerdócio não é um fim,
mas o sacerdócio é um começo, é um início de uma belíssima vocação. O sacerdote, ele tem essa grande honra dada por Deus de trazer o Cristo à comunidade e de ser testemunha diante deste povo de Deus, ser testemunha de Deus, trazer Deus, seja na Eucaristia, na palavra, nos sacramentos, no perdão. Então é uma grande graça, é uma grande riqueza. Mais uma vez agradeço a Deus, porque sem Ele isso não seria possível, a nossa vocação também não seria possível, então isso tudo é graça de Deus. Agradeço primeiro a Ele, agradeço a minha família por ser testemunha e por testemunhar e por cultivar em mim esse desejo. Agradeço a comunidade, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, por todos esses anos. Agradeço aos padres que tive a honra que me ajudarem, principalmente Padre Altair e Padre Alexandre. O Padre Altair, ele começou a cultivar essa vocação e esse discernimento, e o Padre Alexandre continuou, me recebeu no seminário, e hoje eu tenho essa grande graça de ter os dois, um como meu pároco e o outro como meu reitor. É uma grande graça de Deus para a minha vida, e cá estou, terminando, se Deus quiser, a filosofia esse ano, e respondendo meu sim, diário. As dificuldades vêm, as dificuldades acontecem, mas a grande diferença do cristão autêntico é que mesmo com todas as dificuldades nós permanecemos felizes por responder esse sim a Deus. E nós queremos a cada dia continuar respondendo o nosso sim. Por isso, digo a importância de vocês enquanto família a viverem de fato o reino de Deus e a testemunhar dentro dos lares de vocês, com seus filhos, porque isso é muito importante. Isso marca cada um de nós, digo como filho. O testemunho da nossa família, ele marca a gente. E ele, através dessa semente que é jogada no nosso coração, ele também nos faz querer ser melhores a cada dia. Então, meu muito obrigado a todos vocês e que Deus os abençoe.